Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações por estarmos reunidos em nome de Jesus, amado Mestre, Divino Médico das nossas almas, que está nos amealhando para o seu aprisco, para que nenhum de nós se desgarre do rebanho, que está nos sinalizando a lei do amor em nossas vidas. Jesus, se conosco, Mestre, derrama sobre nós as vibrações do seu amor, para que uma vez mais possamos aprender a refletir sobre seus ensinamentos. Rogamos, Senhor, que nesta hora todos aqueles que de alguma sorte se encontram vinculados a esta casa possam receber da vossa misericórdia a visita amiga das falanges do Cristo na terra, para levarem esperança, paz aos corações aflitos, e que de nós se desprenda nesta hora os sentimentos mais sublimes em favor de todos. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos em seu nome aprender a servir uma vez mais. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Nós vamos ler um trechinho hoje do Evangelho na Missão dos Espíritas, porque temos falado sobre a obra do espírita, o trabalhador espírita cristão na casa espírita. Então, é sempre bom a gente aquecer o nosso pensamento com esses conceitos que o Espírito de verdade deixou para nós, a humanidade. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Temos sido chamados. Alguns sequer registramos o chamamento. Outros já dissemos sim ao chamado e nos encontramos agora escolhidos para a nossa redenção espiritual. Estamos escolhidos para aprendermos a servir em nome de Jesus e fazermos um caminho iluminativo no nosso ser. O Evangelho diz que muitos se extraviaram, mesmo estando dentro da casa espírita, mesmo professando uma fé aparente, mas aquilo não repercute naquele espírito. Por quê? Vamos ver a resposta. Vós os reconhecereis, os verdadeiros trabalhadores espíritas cristãos, pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Então, como nós estamos vendo no livro da Esperança, as características essenciais do evangelizador de espíritos ou do trabalhador espírita cristão, e uma das características essenciais para que sejamos reconhecidos como tal
é a caridade que praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Porque muitas vezes estamos com o outro e nem sempre o nosso sentimento se estende ao outro. Nós temos ações, muitas vezes, desacompanhadas da vibração dos sentimentos. Então, para que isso possa atender à necessidade do outro, da consolação aos aflitos, nós temos que ter um arcabouço mínimo que seja de sentimentos nobres, como a compaixão, a piedade, a sensibilidade para a dor do outro, e isso será o veículo que vai fazer das nossas ações simples um ato de servir, né? É por isso que em toda a nossa fala nós estamos falando que sem o sentimento as nossas ações são vazias. E isso não preenche o nosso mundo, gerando as profundas insatisfações que o espírito traz, né? Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Então, para nós vencermos as más paixões, nós precisamos abrir mão dos nossos interesses pessoais, sejam quais forem, aqueles que nós priorizamos, que primeiro temos que viver aquilo para depois estar naquela outra situação. E a abnegação e o devotamento são para aqueles espíritos que abriram mão de tudo que é o nível de conforto pessoal, né, para priorizarem realmente a necessidade do outro, desde que isso seja acompanhado de verdadeiros sentimentos. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. É uma comunicação de Erasto, em 1863. Vamos associar isto ao que o Emmanuel está dizendo no Livro da Esperança, esse mesmo perfil, que são os espíritas, né? Que é equivalente a nós dizermos o trabalhador espírita cristão, de nós sairmos das ilusões quanto a nós mesmos. Temos falado isso todos os dias do nosso Evangelho. Temos ilusões quanto a nós mesmos. E como será que a nossa casa espírita, que nos conhece mais de perto, pode promover ambientes de trabalho para que a gente possa entrar em contato conosco mesmo mais intimamente e levando conosco o facho da luz da verdade, porque precisamos ter uma certa maturidade para esse exercício e nem todos estão prontos e vamos respeitar muitíssimo. Essa maturidade que nos é pedida agora nesses chamamentos para que hajam obras, esse momento é muito sofrido para o trabalhador da casa espírita. Entrar em verdadeiro contato consigo mesmo como espírito, identificar na sua anterioridade as questões pendentes da sua evolução, que temos relegado a um plano secundário todo o tempo, mas que é chegada a hora dessa transição. Porque a transição não é uma cronologia do tempo dos homens. A transição é íntima. Então, se nós estamos chegando no terceiro período da doutrina espírita, conforme a conclusão do Livro dos Espíritos nos diz, esse terceiro período, que é da aplicabilidade das consequências, da ação social, né, que é a aplicabilidade, essa aplicabilidade não é criarmos serviços para o outro, porque isso toda a casa espírita tem bastante, mas é criarmos um trabalho íntimo conosco. Olha a diferença. Criarmos um trabalho que nos leve a uma intimidade nos relacionamentos e dentro de nós mesmos. É sofrido porque nós temos um orgulho exacerbado,
A nossa vaidade não admite que nós tenhamos tantas imperfeições morais e fazemos barreira, resistência. E chegou o momento em que nós temos que estender esse convite na nossa casa espírita a todos aqueles que querem, nesse momento, investir verdadeiramente na sua transformação. Porque é um engano nós acharmos que uma transição planetária desse porte se fará externamente, porque mudarão os conceitos sociais, ideológicos, políticos e ambientais. Isso é uma imaturidade. Nós estamos falando que Emmanuel tem nos convidado a sermos células sadias no organismo social do planeta. E essas células sadias, e por saudável, nós vamos entender pensamentos e sentimentos harmonizados com o bem e com a verdade, é um parâmetro, né? Por isso que o Emmanuel diz assim, olha, o espírita empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Mas se nós ainda não fizemos isso, é porque não sabíamos como fazer. Não entendíamos com essa profundidade. E desenvolvemos uma crença de que estar em atividades para o próximo tão somente bastaria. É digno e necessário nós estarmos em atividades para o próximo. Mas isto sem a harmonia interior não fará frutos. Não darão obras. Teremos ações, mas não obras. Temos insistido com isso. A espiritualidade tem sinalizado na literatura mais atual do espiritismo que nós, os espíritas, estamos em pleno engano e que chegamos ao mundo espiritual vazios de feitos enobrecidos, principalmente o objetivo da minha existência na Terra. Porque esse é o cerne da nossa questão. Qual é o objetivo principal que eu quero atingir nessa existência, para quando eu chegar no mundo espiritual, eu possa dizer perante a mim mesmo, cheguei mais experiente neste valor moral. E isso ser a minha obra. Então, é esse o chamamento. Então, nós precisamos de ter ambientes, momentos na casa espírita, que nos facilite esse mergulhar no nosso mundo íntimo. Esses momentos podem ser coletivos, em pequenos grupos, preferencialmente, para que a gente entre na humildade de nos desnudar perante todos. Porque o confessar-se intimamente significa continuarei escondendo. Mas se eu tenho 10 amigos em que eu me desnudo como a minha personalidade, eu entro num estado de humildade, de revelar as minhas mazelas e ter sensibilidade para acolher a dificuldade do outro sem julgar. É um desafio, amigos. É um desafio. Mas é uma necessidade evolutiva para que a casa espírita entre num patamar hoje de reflexões. É muito importante, as reuniões de estudo são fundamentais, o Chico veio para dar essa fundamentação. Todas as casas espíritas oferecem muitos estudos edificantes, belíssimos, maravilhosos, mas precisamos dar um passo a mais. Como por definição, o evangelizador de espíritos leva o outro até onde foi consigo mesmo. E por isso mesmo aqueles que pretensamente vão nos coordenar precisam estar em igualdade de condições conosco, expondo também as suas dificuldades, as suas imperfeições, para que ele também não entre na ilusão de que algo já superou e está pronto para ensinar alguém, porque isso não é a verdade. Então, quanto é necessário nesse momento nós entrarmos nessa dimensão do trabalho na casa espírita. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública,
o alicerce da pregação e de sua própria fé. A palavra-chave aqui de Emmanuel é o dever, irrepreensivelmente cumprido, porque isso já é um grande valor. As pessoas que são bem cumpridoras dos seus deveres, das suas responsabilidades, elas têm já um caminho construído de bom alicerce para fazer esse mergulho íntimo no ato de refletir sobre si mesmo, iluminada pelos valores da sua própria consciência, não é da consciência do outro. Eu vou fazer esse mergulho levando comigo os valores da minha consciência, o que nos meus sentimentos já são tesouros imperecíveis. E foge a crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Essa parte aqui, que não é a crítica, sendo a caridade que rege o caminho, não faz com que fiquemos cegos às circunstâncias adversas. Ao contrário, que faça um exame honesto e imparcial daquele problema. Né? Isso nos auxilia quando estamos na construção do discernimento. Porque o bonzinho, que é o permissivo, este não é o bondoso. O bondoso é aquele que, então, não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança de uma comunidade em que vive. Porque é o discernimento, que é o leme da razão. Então, vamos configurando para nós, dia após dia, nas nossas reflexões, né? O que queremos para nós ou pelo que queremos ser reconhecidos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, por definição, no Livro dos Espíritos. Mas queremos ser, nesse perfil todo que o Emmanuel está trazendo, reconhecidos por quais valores? Não é o reconhecimento do outro, não, mas identificados. Queremos ser identificados por quais características? Que possamos eleger aquela característica principal que não temos ainda e que viemos desenvolver nesta existência. Não temos ainda de todo desenvolvida, não temos, ou estamos num franco caminho para desenvolvê-la, ou ainda nem identificamos. Ou qual é o objetivo principal da minha existência na Terra? E é neste quinhão que eu preciso convergir as minhas forças para atingir o objetivo e dizer: Senhor, eis aqui a minha obra, aquilo que para mim me ajustou com as leis de Deus. De fato, é totalmente impossível nós termos obras, a obra do Espírito, sem o valor da humildade. É 100% impossível. Não existe obra do Espírito sem humildade. Não existe. Esse é o primeiro valor que nós temos que construir. E, igualmente, é o primeiro valor que a gente reluta. Porque como fica o nosso orgulho e o nosso egoísmo? Que nós fazemos questão de perpetuar em nós. Quando Jesus começou o seu trabalho na Terra, no sentido de ser informado para nós através dos seus discípulos, ele começa com uma frase: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Para eu me arrepender de alguma coisa, é necessário que eu tenha humildade. Porque sem
humildade, eu justifico. Não tem como eu me arrepender. Eu explico, eu justifico, eu argumento, enfim. Então, a base dessa construção espiritual é de verdade a humildade. Eu sempre faço essa pergunta, porque eu convivo com muitas pessoas que nunca jamais, em tempo algum, chegaram para alguém e se desculparam dos seus equívocos. Porque esse arrependei-vos, quando nós nos arrependemos, é necessário que a gente se desculpe. É necessário que a gente se confesse no erro. Que nós possamos dizer à luz do dia, eu me equivoquei. Não era bem desse jeito. E isso, sem nenhuma sombra de dúvida, é esse princípio da humildade. E sem essa base na nossa personalidade, nunca professaremos de verdade a doutrina espírita. Nunca. Vamos ser simpatizantes, mas não seremos espíritas. O espírita, ele precisa se tornar humilde. Profunda humildade. Sem isso, a obra não se ergue. Quando Jesus comenta que os discípulos é a luz do mundo, o discípulo é a luz do mundo, ele diz que a luz do mundo do discípulo é a obra. Então, isso é muito importante para nós. E por que é importante? Porque nós temos exemplos na literatura espírita muito significativo, como por exemplo do irmão Jacó, que ele foi realmente, quando nós lemos a biografia do irmão Jacó, nós vamos ver o quanto ele era desprendido financeiramente, o quanto ele contribuiu com seus recursos próprios para obras muito expressivas de caridade na Terra, não só no Brasil. Nós vamos ver um homem altamente dedicado à doutrina espírita, extremamente disciplinado. E tudo o que ele fez gerou para ele muito crédito, porque quando ele desencarna, ele vem ser acolhido por Bezerra. Mas ele chega no mundo espiritual sem luz. Sem luz, gente, significa sem obra. Vamos ligar os pontos. Sem luz é sem obras. Porque se Jesus diz que o discípulo é a luz do mundo e que a luz do discípulo é a obra, é só somar 2 mais 2 que dá 4. E aí nós vamos ter esse entendimento muito claro. E é sobre a base da humildade que a gente vai construir a obra. Não tem luz no espírito sem humildade. Então, quanto nós temos que agradecer, sem fazer nenhuma apologia ao horror,
aquelas pessoas que, entre aspas, nos humilham. Porque é ali que a gente pode exercer a humildade, que é a base da compreensão. Porque alguém só pode humilhar o nosso orgulho. Não tem como humilhar a nossa humildade. Alguém só pode ferir aquilo que precisa ser desmantelado na nossa intimidade. Nós estamos nesse momento. Será que tem alguém na Terra que olha para mim e fala assim, nossa, aquela pessoa é humilde? Será que tem alguém que olha para nós e fala isso? Será que nós falamos isso de nós mesmos? Enquanto isso não é uma realidade, não tem obras. Não tem. Nós contribuímos com aquilo que a gente sabe, com os nossos recursos. A gente contribui, sem sombra de dúvida. Contribui com o mundo. Contribui com a evolução horizontal. Contribui com o progresso material. Mas não com o espírito. Então, nos prolegômenos, Kardec traz uma questão para nós muito importante. Ele diz assim: os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. A evangelização de espíritos nos ensinou e nos ensina que sempre quando a gente lê alguma coisa, nós temos que trazer para nós mesmos. Então, quando eu li essa frase, que todos nós já lemos milhares de vezes, quando eu li essa frase, eu realmente cheguei a uma conclusão, que no meu caso, seria 100% impossível para mim ter algum aproveitamento na Terra se eu não fosse um espírito afeito à doutrina espírita. O meu aproveitamento seria zero. E eu reconheço que, no meu caso, é por esses ensinamentos, é por essas instruções que eu vou me regenerar. Para mim, não tem como ser diferente. Porque eu fico imaginando como eu interpretaria o que nós estamos vivendo hoje, ante essa pandemia, se eu não compreendesse a reencarnação, a vida futura, se eu não compreendesse os preceitos básicos da doutrina espírita, a minha interpretação seria 200% materialista. O que eu estaria vendo seria fruto daquele conhecimento reduzidíssimo que o mundo nos oferece para a interpretação dos fatos coletivos.
Então, o aproveitamento, para mim, seria nulo. E esse entendimento, ele faz diferença para nós. E hoje eu vou pedir licença para todos para estender um pouquinho o nosso evangelho. Porque não tem como eu desenvolver o raciocínio que eu quero chegar se eu não estender 5 minutinhos. Eu vou pegar um texto do Neio Lúcio, Jesus no Lar, em que Jesus conversa com Sara, mulher de Benjamim. Porque a Sara, ela tem a coragem ali de falar para Jesus que ela entendia tudo o que ele estava falando, que ela concordava plenamente com todas aquelas verdades. Mas ela não conseguia deixar de ser quem ela era, só porque ela tinha ouvido aquilo. Então, é muito elucidativa essa lição e eu gostaria de ler para alicerçar o nosso pensamento. Em plena conversação edificante, Sara, a mulher de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo o comentário do mestre, nos doces entendimentos do lar de Carfanaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha acima de tudo o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens, a tudo aquilo que eu chamo meu. E ciumenta de tudo o que eu aceito como sendo propriedade minha. Então é muito interessante essa lição, porque ela estava abrindo a sua alma, né, para Jesus, dizendo: eu aceito, mas como? Que é sempre o que a gente pergunta: como? Eu vou pular algumas partes, depois cada um lê na sua casa, para eu poder chegar onde eu quero. Então Pedro faz algumas considerações e no fim o mestre toma a palavra e diz assim: Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imperecível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se torna franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde
com as sujidades do nosso íntimo, com que se degenerando, reduzindo as proporções do bem que poderia recolher. O que ele está dizendo para nós? Nós concordamos com tudo que está na doutrina espírita. Não temos nenhuma dúvida das revelações. De pronto aceitamos no primeiro momento que entramos em contato com esta verdade que estes espíritos celestiais trouxeram para nós. Mas aqueles pontos que já não deveriam existir na nossa personalidade se mistura com os conceitos que temos aprendido e na mesma hora nós ficamos inutilizados para a prática do bem. Porque depois que azedou, a gente tem que oferecer para os porcos. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido, quem será, hein, gente? Que é o povo escolhido. Mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. É por isso que nós, que professamos a doutrina espírita, ao mesmo tempo somos bons e maus, justos e injustos, críticos e benevolentes, amorosos e condenamos os nossos irmãos. Ao mesmo tempo, a gente é uma coisa e outra. E aí fica difícil nós sermos instrumentos do alto. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas ali se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então, nós temos sim, questionavelmente, que buscar esses ensinamentos extraordinários que norteiam a nossa vida. Mas estabelecer na nossa intimidade essa prática da humildade. Feliz daqueles que têm nas suas casas espíritas espíritos inadequados, prepotentes, que acham que são o dono do mundo e de tudo e de todos, que são os donos da verdade, que impõem seus pensamentos, porque esses são os nossos instrumentos para desenvolver a humildade que ainda não possuímos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas,
nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu coração amoroso que nos auxilie, que diante de tanta verdade, Senhor, de tanto esclarecimento, diante, Senhor, desses momentos que nos encontramos, que temos a luz da doutrina espírita para clarear nossos pensamentos, possamos aproveitar para nos tornar espíritos melhores, dispostos ao bem e à verdade. Que este manancial de luz, Senhor, que chega até nós, através da vivência daqueles que já se iluminaram, possa ser acolhida em nossa intimidade e que nós possamos nos tornar espíritos melhores, absorvendo, Senhor, na ânfora limpa dos nossos corações, estas ideias renovadoras, iluminativas, e com isso, Senhor, nos iluminarmos também. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. Que nós possamos estender as nossas mãos, nossos braços, nossos corações, para todos aqueles que nos buscam, oferecendo a água limpa, Senhor, água viva, daquilo que temos aprendido. Abençoa, Jesus, a nossa casa e todas as casas, todos os templos religiosos, todos os nossos irmãos que professam uma fé e aqueles também que ainda não sentiram essa necessidade, para que em breve tempo também possam despertar, como despertamos nesta hora. Envolve, Jesus, nossos irmãos que se encontram enfermos, seja do corpo ou da alma, para que eles recebam nesta hora das vibrações mais luminosas do seu amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, que nós possamos estender as nossas mãos sobre os nossos irmãos, oferecendo-lhes bom ânimo, vigor, para que possam em breve tempo retornar às suas atividades. E assim, Jesus, também desejamos te agradecer, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, Senhor, dirigida por Ismael, este espírito que o Senhor confiou às almas que aqui estariam, para que pudessem estabelecer em seus corações o Evangelho redivivo. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.